Queridos irmãos e queridas irmãs, sejamos todos bem-vindos em mais um encontro para a prática da Evangelho-Terapia. Nós que aqui estamos semanalmente, estamos tentando nos conscientizarmos da importância das reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Estamos a cada semana buscando nos convencer da importância de conhecermos a história, conhecermos as verdades que esse mestre querido nos trouxe. E depois precisamos de alguma forma praticar, vivenciar, sentir esses ensinamentos, porque é dessa forma que a nossa vida passará a ter uma outra cor e passará a ter um outro sentido. Todas as atividades se iniciam com uma prece, e toda prece, ela significa conexão com o Altíssimo. É quando o meu pensamento, ele se desloca da minha realidade física e eu consigo pensar de forma amorosa e grata a esse Pai que é só amor e bondade. E a Ele que nesse instante nós rogamos que permita que conosco estejam todos os amigos espirituais, os trabalhadores que laboram com o mentor da nossa casa, seu Zicota, na espiritualidade, e que nos ajudam aqui, enquanto ainda estamos encarnados, a cumprir o nosso propósito divino. E dessa forma buscamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, o caminho para cumprirmos assim o nosso propósito, né? Quando perguntamos a que viemos, por que aqui estamos encarnados? Há de ter uma razão. E essa razão nós já sabemos que é para que o meu espírito evolua. Eu preciso evoluir, eu preciso compreender e viver esse amor fraterno para que eu possa evoluir. Então buscamos assim, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 14, desprendimento de bens terrenos. E aí eu abri a página já no meio desta mensagem que fala do desprendimento dos bens terrenos. Essa é uma mensagem que consta, é uma mensagem que o Espírito enviou através de uma psicografia. Ela é de Constantine e ela data de 1863. Então, o trecho que eu abri diz assim: infelizmente, no homem que possui bens de fortuna há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora a sua assistência com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, em vez de ajudá-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo, está convencido, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amealhou, cabendo apenas a ele o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. Nesse pequeno trecho dessa mensagem que consta no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, sobre os desprendimentos dos bens terrenos, esse espírito Constantine, ele vem nos dizer do apego às coisas materiais. Ele vem nos dizer que nós precisamos nos perguntar o quanto nós nos tornamos escravos daquilo que possuímos. Porque muitas vezes desejamos ardentemente obter algo, né? E aquilo passa a ter para nós a importância e o significado como se aquilo vida tivesse e como se nós sem aquilo não pudéssemos viver. Então ele nos chama a atenção para que fiquemos atentos a isso. A doutrina espírita, ela nos estimula a sermos felizes. Já várias vezes aqui fizemos reflexões que muitas vezes uma leitura edificante, um passeio, uma música, um filme,
Coisas que estão ligadas à matéria podem também nos ajudar na conexão com o divino. A questão é em que lugar eu coloco essas coisas quando eu tenho que fazer uma escolha. Então, o desprendimento dos bens terrenos, ele não diz respeito só à coisa. E aí Constantine vem nos dizer do orgulho. E aí ele vai nos lembrar que existem pessoas que começaram a vida com muita dificuldade, muita dificuldade. E aí, com o trabalho, com o esforço, com o empenho que fizeram, foram amealhando bens e chegaram a uma condição de muito conforto. E aí Constantine vem nos dizer que aqueles que experienciaram, que vivenciaram essa situação, para que tomemos cuidado, para que não pareça que nós sabemos o caminho, que tudo que tivemos foi só por mérito, esforço nosso. Então, muitas vezes, aqueles que conquistam por esforço e tudo mais, eles excluem Deus, ou a participação do divino nas aquisições materiais que conseguiram. E aí Constantine vem nos dizer que não façamos isso. Em tudo dai graças. Não existe, não tem essa passagem no Evangelho? Em tudo dai graças. O Criador, ele está em tudo que eu faço. E ele tudo pode de mim retirar ou ele pode me dar. Então eu preciso tomar a consciência que eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte, sim. Para que eu tenha a minha consciência tranquila e para que eu saiba que tudo que dependeu de mim eu fiz. Mas que eu não me esqueça que cabe a esse Pai que é só amor e bondade. A ele cabe que eu permaneça tendo isso ou que de alguma forma isso venha me faltar. Então, em nada, em momento algum, eu posso excluir a participação de Deus na minha vida. Não dizer de forma impensada, se Deus quiser, eu vou conseguir. Quando eu disser, se Deus quiser, eu estou dizendo, eu preciso tomar consciência que eu estou dizendo, eu farei tudo o que depender de mim. O meu esforço será hercúleo para que eu atinja aquele objetivo que eu quero. Mas, sobre tudo isso, se sobrepõe a vontade de Deus. Ele é o Criador, Ele é Senhor da minha existência, a Ele eu devo, é a Ele que a minha vida está e deveria estar, se não está, deveria estar atrelada. Então, que todos os benefícios que eu venha amealhar, que todas as coisas boas que eu venha experimentar, eu me lembre que todo bem que eu provo e que eu experimento não deveria custar o mal de ninguém. Não deveria, não deve e não deverá custar o mal de ninguém, né? E depois que eu reconheço todo esse bem, eu não deverei me esquecer que a Deus pertence tudo aquilo que eu faço. Então, a Ele cabe que eu permaneça assim ou não, mas que eu não deixe de fazer a minha parte. Eu preciso me esforçar, eu preciso lutar, eu preciso laborar, eu preciso me empenhar, eu preciso persistir. E eu preciso persistir enquanto forças eu tiver. Vamos nos lembrar que a vontade é determinante. Eu tenho que ter vontade de evoluir. Eu preciso ter vontade de evoluir espiritualmente. E para isso eu preciso identificar aonde o meu espírito traz ainda marcas de características rudes, primitivas, egoístas. E quando eu identifico isso, quando eu identifico o orgulho na minha atitude, nas minhas intenções, eu deverei voltar atrás e pedir, meu Pai, de amor e de misericórdia, me auxilie por caridade, para que eu consiga hoje não fazer o que eu fazia, o que eu fiz ontem, para que eu consiga amanhã fazer melhor do que eu fiz hoje. Essa é a ideia. E para que nós consigamos trilhar esse caminho, nós precisamos conhecer as leis.
Nós precisamos conhecer o caminho. E esse caminho nos é apresentado através do Evangelho. Então, que Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, continue sendo nosso modelo e nosso guia, e que nós possamos definitivamente segui-lo. Graças a Deus.